Olá, você internauta, obrigado mais uma vez por estar conosco em mais uma edição do nosso programa Opinião, aqui no seu DG ABC TV. Você sabe, um espaço para discussão política, onde a gente traz autoridades, representantes da sociedade, autoridades eleitas, enfim, oportunidade de você conhecer um pouco do dia a dia de quem está no poder das cidades aqui do Grande ABC, comandando os municípios, enfim, oportunidade de você estar mais perto dessas pessoas que fazem aí, que tocam o dia a dia das nossas cidades. E hoje a gente trouxe uma dessas grandes autoridades políticas, um representante, um ex-deputado federal, um nome importante do cenário político de Santo André, que vem desempenhando um papel de destaque na administração municipal daqui de Santo André. Já nesse ano teve participação fundamental na eleição no ano passado e é um dos grandes nomes do secretariado do prefeito Carlos Grana. A gente tem o prazer de trazer aqui em nossos estúdios, para esse bate-papo, o secretário de Cultura de Santo André, Raimundo Salles, do PDT, liderança importante, foi candidato a prefeito, foi deputado federal, vai contar um pouco das suas experiências, do que ele entende, como é que está sendo a administração, um pouco das ações de cultura, política de cultura, enfim, vamos bater um papo com essa grande liderança política de Santo André. Fica aí, o programa Opinião está no ar. Salles, considerado aí hoje um dos principais secretários, dos secretários mais atuantes aí do governo, nesse começo aí do governo Carlos Grana. Salles, em primeiro lugar, obrigado pela sua presença aqui em nossos estúdios, é um prazer te receber, falar um pouco das ações, falar um pouco do teu trabalho feito. Parabéns aí pelo trabalho nesse início de mandato, prazer ter você aqui em nosso estúdio. Obrigado, Sérgio Vieira, obrigado, Diário do Grande ABC, essa iniciativa de ter hoje essa possibilidade de TV digital, né? Tão importante isso para a comunicação, tão importante para criar o inconsciente coletivo da região do Grande ABC, essas políticas afirmativas, essa ideia que nós somos andreense, que a gente ama essa cidade. E o Diário do Grande ABC é um desses ícones, né? Essas coisas que a gente imagina assim, quando você pensa no ABC do ponto de vista de unidade, não é uma somatória de letrinhas apenas e tão somente, mas o Diário é que é capaz de fazer com que a gente pense no ABC como um todo. Eu ainda lembro daquelas campanhas históricas do Diário, vote em candidatos do ABC, essas coisas importantes que o Diário faz. Agora mesmo, para os próximos meses, tem uma atividade cultural importante que o Diário vai patrocinar aqui na cidade de Santo André. São essas atividades que tornam o Diário tão importante e imprescindível para a gente entender a cultura da nossa região. Se não fosse isso, certamente São Caetano estaria muito mais ligado à Vila Prudente, a São Paulo, do que ao ABC. Mauá muito mais a zona leste de São Paulo do que propriamente o ABC. Ribeirão Pires muito mais a Suzano, ou mesmo Diadema muito mais para a zona sul de São Paulo. É o Diário que acaba dando essa amálgama, essa união naquilo que se denominou ABCD. É verdade, a gente agradece, Salles. De fato, o Diário é um defensor aí da regionalidade, de uma ação aí coletiva, de cada vez mais a gente possa brigar por essa região tão importante do nosso estado, do nosso país. Agora eu quero saber um pouco como é que está a experiência de ser secretário de Cultura, está gostando? Quer dizer, o que você pode falar desse início de trabalho? Eu acho que eu disputei algumas eleições, apresentei meu nome, democraticamente fui derrotado, você entende? Não fui eleito. E desta forma, nós tínhamos que buscar objetivamente uma alternativa que fizesse a diferença em Santo André. Eu que na eleição passada disputei a eleição para prefeito, tive 73 mil votos, por pouca diferença não fui para o segundo turno. Naquela oportunidade não havia as condições políticas, não se apresentavam as condições políticas para que eu pudesse apoiar o então candidato Sirac, que é um grande amigo meu, uma pessoa que eu gosto, sempre estimei muito. Mas não havia essa condição, porque o processo eleitoral já tinha sido construído em cima da oposição ao sistema que então estava no poder. Dessa forma, foi natural, naquele momento, a gente compor forças com o Aidam, ele acabou ganhando a eleição. Eu lamento, infelizmente,
não foi o governo que a gente esperava, um governo sem planejamento, um governo com dificuldades, e acabou passando para a história como um governo que acabou não indo para a reeleição. Uma coisa que hoje no Brasil é uma exceção. A regra é que os governos bem avaliados continuem no governo. E dessa forma foi construída uma proposta de participação no governo, que foi me aberta algumas opções, e eu fiz uma opção por ir para uma secretaria pequena, de pouca expressão, eu diria, orçamentária, mas de grande relevância no inconsciente da população de Santo André. Isso que é importante, são pequenos gestos que tornam a gente humano, a gente contemplado com cidadania. E a Secretaria de Cultura dá essa possibilidade para a gente. Nós temos tido algumas ações importantes, ações que a gente vai discorrer no decorrer do programa. Eu acho que foi uma grande opção. É um grande desafio. Eu, que sou professor há 14 anos, me sinto desafiado frente à Secretaria de Cultura. É verdade. Você falou numa questão importante, Salles, além da tua votação expressiva nas 2 últimas eleições, o seu nome foi fundamental para a vitória, tanto agora em 2012 como em 2008, né? Quer dizer, o seu apoio em 2008 ao Aidan foi fundamental para a vitória dele, e seu apoio agora ao prefeito, ao então candidato Carlos Grana, foi fundamental. É porque, na realidade, na política, Serginho, existe o candidato, não era o que eu queria ter feito, mas acabou acontecendo, que é o candidato escada, né? Ele, desconstituir na política é mais difícil que constituir. Desconstituir é fácil. E eu, naquela oportunidade, eu fiz um trabalho muito forte na periferia. Eu tirei muito voto do PT na periferia, eu tinha um programa de TV, eu atuei muito forte no sentido de desconstituir naquela oportunidade aquele projeto político. Não a questão pessoal, porque eu nunca entrei na questão pessoal do Cirac. Eu fui um daqueles que nunca entrei e nunca vou entrar. Mas naquela oportunidade aconteceu isso. E desta forma, nesse momento também, nessa última eleição, ficou um quadro muito parecido com isso. Em verdade, mesmo nos debates que nós fizemos junto com o Diário, pareceu ao público que parecia que todos os candidatos estavam contra a administração do Aidan, porque o Aidan não conseguiu fazer uma articulação, né? Em verdade, eu podia ter estado com o Aidan lá atrás, como o próprio Bonomi ou outros candidatos, mas não foi possível fazer essa ponte em virtude de que o Aidan, de fato, não conseguiu construir uma proposta que desse sustentação a isso. A proposta que ele tinha era da saúde, em especial o poupa-tempo da saúde, e a gente verificou que nem esta proposta foi capaz de se consolidar. Agora mesmo, melancolicamente, foi retirada a placa do poupa-tempo da saúde da Capitão Mário Toledo, fechando um ciclo triste, porque acabou prestando um desserviço à cidade de Santo André na medida em que fechou as portas para oportunidades de outras pessoas apresentarem propostas diferentes do que tem hoje. Uhum. Falando de política de cultura propriamente dito, quer dizer, o balanço desses 3 meses, 4 aí, que você está à frente da secretaria, é altamente positivo, né, Salles? Exposições, você conseguiu trazer uma escultura importante para a cidade, da Tomiotaki. Que balanço que você faz? Eu acho que o balanço inicia-se já na questão que é tão importante, que é o carnaval. Nós tínhamos tudo para não fazer o carnaval. Foi a única cidade que não teve sucessão de governo que teve carnaval. São Caetano não teve, Diadema não teve, Mauá não teve, Ribeirão, Rio Grande. Só teve São Bernardo o carnaval porque vinha de uma continuidade de governo. Imagine você pegar o governo na metade, ou pelo menos no início, e já ter o carnaval em andamento. A partir disso tudo que foi construído foi com a ajuda dos parceiros, inclusive com o Diário do Grande ABC. Um grande parceiro, porque tem feito da cultura hoje, e está entendendo isso, que a cultura hoje é o grande marketing. O marketing cultural é um marketing fortíssimo, porque ela agrega valor. Ela agrega valor. E o Diário do GBC entendeu isso também, tem dado um apoio muito importante à cultura de Santo André, na medida que divulga. Quando você divulga as ações de cultura, você dá acesso à cultura das outras pessoas. Mas o que é importante é que nós abrimos a tampa.
é hip hop, é violeiros, é a cidade do rock. Santo André sempre foi a cidade do rock, a cidade das artes. É a ideia de que você é capaz de dialogar com a sociedade e absorver todas as modalidades de arte que a cidade tem. Santo André é um berço de cultura, tenho a absoluta certeza disso, que esses 100 dias ainda é pouco o que nós apresentamos diante da potencialidade que nós temos, tanto em todas as manifestações de artes, visuais, cênicas, ligadas às letras também. Enfim, nós temos muito para construir e os parceiros que a gente tem é muito forte, inclusive a nossa equipe é muito forte. Agora, a escultura da Tommy Otaki é um marco, né, Salles? Ela é um marco porque o trabalhador andreense, nós temos aqui a escultura do imigrante, do João Ramalho, dos bombeiros, de pessoas importantes e históricas na cidade, mas nós não tínhamos aqui uma marca do trabalhador andreense. E a Tommy Otaki fez um gesto maravilhoso de ofertar para Santo André a última obra pública dela, quando ela completa 100 anos. Então, para nós foi muito importante, o Diário também foi um grande parceiro nesse processo todo, terá o seu nome gravado quando a escultura for lá instalada, e para nós é uma grande satisfação ter uma obra de 12 metros, quase 15 toneladas, mas ela é apenas um símbolo de tudo que está acontecendo, que é o rock em rua, canja com canja, quartas musicais, várias atividades ligadas também à Escola Livre de Teatro, às escolas de dança, o Espaço João Colovati, um grande fotógrafo que o Diário do ABC teve, pelas câmeras dele foi retratado cenas históricas da cidade, foi uma grande homenagem a ele. Enfim, muita coisa bacana está acontecendo em Santo André. Agora, gastronomia também é cultura, né, Salles? E é turismo. E turismo também. E recentemente a cidade lançou, está participando, voltando a ter o concurso de comida de botequim, né? Queria que você falasse um pouco disso. Sem dúvida. O Festival do Cambuci, que está em andamento, várias atividades que estão em andamento, nos impulsionou a pensar novamente o retorno de um programa tão importante que era essa comida de botequim, que é a valorização do comércio local, da comida, da cultura. Quem não conhece o São João, o Rosas, o Baby Beef, quantos restaurantes importantes aqui, o Masa, o Questo e outros que são tão importantes como esse. E nós queremos valorizar isso. Nós vamos fazer uma atividade muito importante, assinamos agora o termo de compromisso com os parceiros, que é uma parceria pública-privada, e nós fizemos isso e certamente com a ajuda do Diário do Grande ABC, nós vamos evidentemente fazer um grande festival. Eu tenho absoluta convicção que será muito importante e por isso que nós entendemos que essas ações são afirmativas de cidadania mesmo, são afirmativas desse comportamento que a gente tem de acreditar numa cidade cheia de oportunidades, uma cidade que é capaz de dar a volta de todas as formas. Não há crise para Santo André. Santo André tem muito o que fazer, nós vamos ajudar muito a dar essa volta por cima. Agora, Salles, falando de política, você está no partido, é uma autoridade de um partido que hoje é aliado, quer dizer, a base do governo Carlos Grano, o PDT. Mas os vereadores do PDT, no momento da votação da presidência da Câmara, não estiveram com o candidato, então, apoiado pelo governo, que foi o vereador Montorinho. O que houve? Isso já é passado? Quer dizer, essa rusga está cicatrizada aí, esse problema que teve no começo? Quer dizer, o que aconteceu, Salles? Não, eu não acho que é passado, eu acho que é presente. Entende? É presente. Eu acho que eu me senti muito incomodado no começo. O Martinha também se sente incomodado, porquanto que o mais difícil foi feito, né? Terminou o primeiro turno, os 3 vereadores que a gente elegeu, o Ronaldo de Castro, o Cosmo do Gás e o Sargento Lobo,
Eles fizeram aquilo que eu costumo dizer que é o mais difícil, que é apoiar o Grana. Se tivesse alguma dificuldade, tinha que ser naquele momento. Subiram no caminhão, pediram voto, falaram, interagiram, se envolveram na campanha. Por fim, o êxito. O Grana se elege. Quando o Grana se elege, o que era absolutamente natural, quer dizer, você se espera que as coisas que aconteçam numa fluidez normal, aconteçam de forma normal no final. Eles simplesmente tomam uma posição ambígua. Porque eu nunca vi um discurso desse, né? Você faz um discurso que não é oposição e vota contra o governo, mas então eu não sei o que é oposição mais. Então eu considero muito ruim isso para a construção do processo democrático. Tenho respeito por eles, carinho por eles, mas tenho minha discordância frontal em relação a isso. Sou do partido, eles são vereadores do partido, e acho que não é bom para a democracia o desrespeito às linhas partidárias. O PDT está no governo do Carlos Grana. Eu acho que nós teríamos que respeitar as forças políticas que hoje governam Santo André. Eu penso dessa forma. Ainda pode haver algum tipo de punição na sua avaliação para os vereadores que ou não? É aquela história do crime e castigo, né? Eu acho que só a história mostra quem está certo e quem está errado, né? Eu acho que não é legal. Eu acho que você não pode apoiar uma força política e depois se comportar dessa forma. Eu não gosto dessa história de punição, sabe? Eu acho que eles já são adultos, agora de puxar a orelha dos outros, acho que não funciona. Acho que cada um busca o seu caminho. Mas eu não gostaria de ter visto essa cena, não gosto de ver essa cena. Eu acho que se a gente não tivesse apoiado o Carlos Grana, tudo bem. Mas nós apoiamos, eles subiram em cima do caminhão, se comprometeram com aquela tese, pediram voto para ele. Quer dizer, o que faz a pessoa pedir voto para outra depois, 30 dias, 20 dias depois, não acompanhar a sustentação dessa política que eles tanto pediram para votar. Agora, Salles, pelo seu peso político, pela sua votação na cidade, pelo seu espólio eleitoral, é natural que se pergunte se seu nome vai estar nas urnas no ano que vem, em 2014. Você saia deputado, que você voltar aí, você que já foi deputado federal por um período, tem vontade de disputar novamente? O que você pensa? Sérgio, não está nos meus planos hoje a disputa de eleições para deputado. Eu estou com a vida acadêmica intensa, estou na Secretaria de Cultura. Acho que não seria bom para mim, eu acho que nem para os meus eleitores. Creio que nós temos que também acreditar em novas lideranças e apostar em novas lideranças em Santo André. Santo André é carente de lideranças políticas. Nós mesmos conversávamos agora mesmo da impossibilidade de você ter um contraditório, o que alguns chamam de oposição. Oposição séria, né? Não essa oposição que alguns fazem de Câmara Municipal. Isso é uma besteira. Oposição séria, uma oposição responsável, que vai apontando no governo os equívocos, que todo governo erra e que se equivoca e comete equívocos, né? Então eu acho que falta realmente um espaço para a oposição em Santo André. E aí dá um espaço grande aí para as pessoas serem candidatas. Eu, nessa oportunidade, não serei candidato. E acredito que para o processo democrático é muito importante que apareçam nomes, que floresçam nomes, que se apresentem como candidato. Desistiu do sonho de ser prefeito? Ou acho que ainda tem condições? Essas coisas, assim, o Tancredo Neves falava que se precisa de 3 elementos para chegar ao poder. Um é projeto. Segundo é trabalho. O terceiro é sorte. Quer dizer, o Carlos Lacerda projetou, trabalhou e não teve sorte. O próprio Tancredo, né? Então, eu acho que se você tiver esses 3 elementos, fazendo um sincronismo desses 3 momentos naquela oportunidade, eu acho que acaba acontecendo. Aconteceu isso lá em Ribeirão Pires, né? Aconteceu isso em São Caetano, quer dizer, havia um projeto, eles trabalharam numa campanha e teve a sorte de serem entendidos e estar no momento certo, na hora certa, né? Então, eu acho que a política tem uma dinâmica própria. Você entende? Eu vi nesses dias uma entrevista do Wagner, o Jacques Wagner, governador do Rio Grande da Bahia, muito lúcida. Ele disse, olha, o governo não pode ter medo do Eduardo Campos,
Nós temos que ter aliados fortes, você entende? Tem que chamar ele para dentro, quer dizer, então assim, eu acho, me vejo hoje como um aliado político importante. Então você não pode ter medo disso, né? Eu acho que você tem que ter aliado forte, aliado fraco é ruim. É bom aliado forte, aliado que tem o que dizer, o que falar, né? O Jacques Wagner falava isso, que o PT mudou, né? Quer dizer, eu mudei também e as condições que se apresentaram hoje são diferentes, né? Daquela no passado. Talvez naquela condição não era possível ter construído esse apoio. Mas o Grana, ele é uma pessoa muito interessante, uma pessoa devia até ser estudada na política, assim, né? Ele é um case, ele é uma pessoa muito espontânea, né? Muito solta, fala o que pensa, muito espontâneo, e isso é legal, você trabalhar com uma pessoa assim, que não fica armando situações. Ele fala o que pensa, coloca o que pensa, isso é muito bacana. Verdade. Nosso programa está chegando ao final, Salles, queria te agradecer. Você também é um político que fala o que pensa, por isso é muito respeitado, por isso tem uma história na política do Grande ABC. Queria te agradecer mais uma vez a presença, ter vindo aqui, encontrado um tempinho para bater esse papo com o internauta, com o nosso eleitor. Então é um prazer recebê-lo aqui de novo, e as portas do Diário do Grande ABC, do DG ABC TV, estão sempre abertas para você, e parabéns pelo teu trabalho em prol da cultura de Santo André. Legal, Sérgio. A você que assiste a TV do Diário do Grande ABC, acompanhe as ações de cultura, entra no site da Secretaria de Cultura ou da Prefeitura Municipal de Santo André, vê a programação, participe, critique, dê sua opinião. Um grande abraço, um beijo a todos vocês. Obrigado, Salles. E você também, nosso internauta, eu também espero o seu comentário, seu elogio, sua crítica, sua participação no nosso programa, no nosso DGABC TV. Você sabe, anote aí o e-mail, dgabctv@dgabc.com.br. Eu aguardo você na próxima terça-feira em mais uma edição do nosso programa Opinião. Muito obrigado e até lá.